Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso culto online deste domingo. Que bom que você está conosco. Vamos agora louvar o nome do nosso Senhor Deus e, é claro, você é o nosso convidado todo especial. Vamos falar com Deus, vamos preparar o nosso coração agora para juntos louvarmos a Ele e logo mais ouvirmos a sua palavra. Convido você agora, aí na sua casa, a juntar-se a nós numa breve oração. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, gratos somos a Ti, porque o Senhor nos concede o privilégio de podermos louvar o Teu nome. Continue conosco durante toda essa programação, isso que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu estou aqui nesta noite com o Jonas, aqui ao seu lado a Gilma, aqui eu estou com a Amanda, ao violão o nosso amigo Guilherme e ao piano o nosso amigo Franco. E nós vamos louvar então agora neste momento. Convidamos você a cantar aí de onde você está, junte a sua família, sente-se aí, chegue bem pertinho do telefone, do computador, da sua televisão. Vamos cantar, vamos louvar o nome do nosso Senhor. Necessita mais de Ti, necessita mais de Ti, necessita mais de Ti. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me pra fazer o Teu querer, aprofunda-me
louvado seja o nome do nosso Senhor. Esta é uma bênção, não é mesmo? A gente poder nos colocarmos nas mãos do Senhor, pedir para que Ele nos torne uma bênção, nos torne realmente um vaso novo em suas mãos. Agora nós vamos cantar a respeito das promessas que Ele tem para cada um de nós. São tantas elas, né? São tantas as promessas que o Senhor tem reservado para mim e para você. E nós vamos cantar agora que nós precisamos ficar sempre firmes nas promessas do Senhor. Vamos cantar? Promessas de Jesus, Senhor, vou cantar louvores ao meu bom pastor, sempre exaltarei o seu eterno amor, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades neste meu livrar, pelo verbo eterno sempre irei lutar, firme nas promessas de Jesus. Cante conosco. Firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais me alegro nesta luz, firme nas promessas de Jesus. Promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Que promessa maravilhosa, não é? Firmes nas promessas do Senhor é o que precisamos sempre estar, né? Sempre firmes nas promessas dEle. Nós vamos cantar agora da importância Travou. Pode ser... Hã? Pode começar daqui, né, Kenneth? Dessa aqui. Dois pontinhos. Pode? Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, né? Firme. Amém. Firme nas promessas do nosso Senhor Jesus, não é mesmo? Que bênção podermos estarmos sempre firmes nas promessas que Ele nos garantiu quando esteve aqui na terra, na sua palavra. Queridos, nós vamos cantar agora da importância que é de estarmos bem pertinho do Senhor Jesus, porque Ele está nos amparando, Ele está cuidando de nós. Não há alguém que se importe tanto conosco como o nosso Senhor Jesus. Tenha certeza disso, Ele está olhando para você, para a sua família, Ele está cuidando dos seus filhos. Por isso, cante conosco agora.
Quem sou eu para que lembres de mim? Quem sou eu para que ouças minha voz? Não sou ninguém, sou apenas pó, mas todo dia estás a me esperar. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor agora. Clame a Ele, cuidado da proteção. Já passei por mares cruéis, bravas ondas molharam meus pés. Senti conforto ao confiar, Jesus estava a me carregar. Não há alguém que se importa tanto assim. Não há alguém que me ama e cuida assim de mim. Amém. Ele cuida da gente, Ele cuida de mim, cuida de você. Entregue a sua vida nas mãos deles nesse momento. Tantas vezes eu fiz chorar, busquei amor, esperando encontrar, mas ao voltar pude perceber, junto de Cristo é o meu lugar. Não há alguém que se importa tanto assim. Não há alguém que me ama e cuida assim de mim. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Boa noite, querido irmão que está nos assistindo. Neste momento, nós estamos no 15º dia de oração desses 21 dias e estamos orando por 4 motivos. Orar pelo livramento da pandemia em nosso país, orar pelo derramamento do Espírito Santo em nossas vidas e orar por 5 amigos que ainda não conhecem a Cristo, orar para que juntos possamos cumprir a missão. Então, neste momento, eu convido a todos vocês, aonde quer que estejam, para se ajoelhar ou de pé, e assim podemos elevar o nosso pensamento a Deus. Querido Deus que estás nos céus, louvamos o Teu nome, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Agradecido estamos, Pai, porque o Senhor tem nos dado a vida, o Senhor tem nos conservado com saúde em um momento tão complicado deste mundo. E neste momento, Pai, queremos colocar em Tuas mãos esses 4 motivos pelos quais temos orado nesses 21 dias. Pai, que o Senhor possa nos dar sabedoria cada dia mais para enfrentarmos tantas dificuldades que temos passado, mas também, Pai, clamamos pelo derramamento do Espírito Santo, para que assim, Pai, possamos cumprir a nossa missão aqui neste mundo, de levar o Senhor a cada pessoa. Pai, neste momento, muitas pessoas que se encontram neste momento estão aflitas, estão angustiadas, tem alguém em sua família que provavelmente está doente. E neste momento, Pai, clamamos para que o Senhor dê a paz ao coração dessa pessoa, que o Senhor dê alívio e que o Senhor dê a cura a cada pessoa que nos assiste neste momento. Suplicamos, Pai, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados e esteja, Pai,
com cada um daqueles que amamos, principalmente os nossos familiares que estão distantes também. É o que pedimos, Pai. Não merecemos nada, mas suplicamos em nome de Jesus. Amém. Imagens tão intensas, o universo a observar, o silêncio contagia, ninguém sai do seu lugar. Cada anjo vê Jesus levando a cruz, assumindo os pecados que não eram seus. Cenas de horror na história de um Salvador. Não há amor maior que dar seu filho pra morrer. E ele se entregou, se fez réu e protagonizou as cenas do mais puro amor. A cruz se ergueu ali, com seu corpo a sangrar. Suas forças lhe faltavam, mal podia respirar. Mesmo assim, ele tudo suportou, assumindo os pecados que não eram seus. Cenas de horror, mas a minha vida ele salvou. Não há amor maior que dar seu filho pra morrer. E ele se entregou, se fez réu e protagonizou as cenas do mais puro amor. Não há amor maior que dar seu filho pra morrer. E ele se entregou, se fez réu e protagonizou as cenas do mais puro amor. O silêncio do Pai, os pecados do homem, as feridas abertas por açoites tão cruéis. Minha culpa levou, minha alma curou, por seu sangue agora livre sou. Não há amor seu
noite a todos. Saudamos cada um de vocês com a paz, com a graça de Cristo. Queremos cumprimentar cada família que está nos assistindo agora neste momento, de diversos lugares do Brasil e até mesmo fora do Brasil também. Antes de abrirmos a palavra de Deus, quero convidar você, onde você está aí, a fechar os seus olhos e juntos podermos mais uma vez falar com Deus. Amado Pai, Deus querido, Deus eterno, Deus de amor. Estamos aqui, ó Pai, juntos, em sentido, ó Pai, que o Senhor está conosco, separados pelo coronavírus, mas unidos em Ti. Para, ó Deus, estudar a Tua palavra e aprender mais de Ti. Nos abençoe, nos acompanhe. Neste momento, nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O título dessa noite, um exemplo de cristão verdadeiro. Pare e pense aí, de acordo com o decorrer do tempo, você tem sido um cristão verdadeiro? Eu quero contar para você a história de uma pessoa. Talvez alguns de vocês já ouviram essa música, outros já cantaram essa música, que é a música Amazing Grace, ou Sublime Graça, do autor John Newton. A Sublime Graça, ela é uma música tradicionalmente protestante. Ela foi impressa pela primeira vez no Newton Only Hymns em 1779. Quem era John Newton? John Newton, ele foi forçado a trabalhar na Marinha Real dos Estados Unidos. Certo dia, durante uma de suas viagens, o navio que Newton estava conduzindo foi afetado por uma forte tempestade. Momentos depois de ele deixar o convés, o marinheiro que tomou seu lugar foi jogado ao mar. Por isso ele próprio guiou a embarcação pela tempestade. Mais tarde ele comentou que durante a tempestade ele sentiu que estavam tão frágeis e desamparados e concluiu que somente a graça de Deus poderia salvá-los. Naquele momento, incentivado por esse acontecimento e pelo que havia lido no livro de Imitação de Cristo, de Thomas Kempis, ele resolveu abandonar o tráfico de escravos e tornou-se cristão. E foi isso que o levou a escrever a música Amazing Grace, ou a Sublime Graça, a qual todos nós conhecemos. Vamos ler o texto de Filemão, livro de Filemão, ali no final da Bíblia, próximo já de Apocalipse, um pouco antes, bem próximo ali a Hebreus. Filemão, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arco, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 4. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmãos, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Uma referência à fraternidade de todos os cristãos, a qual Paulo, Timóteo, Filemão, Onésimo pertenciam. Paulo confia no espírito fraternal, na busca de uma recepção gentil a um escravo fugitivo. Com o passar do tempo, esse espírito acabaria por destruir a própria intuição da escravidão. Imagine isso que estava acontecendo a partir desse momento que Paulo entrega essa carta a Onésimo, endereçada diretamente a Filemão. Se você lembra a última vez que eu preguei, eu falei que sempre tem uma frase que você não pode esquecer.
E eu quero falar uma aqui outra vez. Se você puder aí na sua casa, repetir comigo, seria bom. A de hoje diz assim: uma igreja forte é um corpo de pessoas que se comprometem, que conhecem e experimentam a graça e a paz de Deus. Mesmo diante das provações, permanece unida em oração. Essa deve ser a posição do cristão, permanecer unida como igreja em oração. O versículo 1 e 2, nós temos aqui o cristão e o seu compromisso. O cristão ele tem um compromisso diante desse mundo no qual nós vivemos. O versículo 1 diz: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e ao irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. O fez um ser muito amado. Filemão era tão comprometido com Cristo que ele foi chamado pelo próprio Paulo de irmão. Querido, se você analisar uma coisa, aqui está o ponto central do cristianismo, é que nós somos irmãos e temos, portanto, o mesmo Pai. Nós não importa quem nós sejamos, nós somos irmãos em Cristo. Não importa se você é ancião de igreja, se você é pastor, se você é diácono, se você é presidente, não importa. Nós somos irmãos. Portanto, Deus, Ele é o nosso Pai. Imagina aqui o grande apóstolo Paulo chamando Filemão de irmão. E mais do que isso, Paulo também o chamou de irmão muito amado. Imagine isso, irmão muito amado, e que sempre teve um lugar especial em seu coração. Nós sabemos que na vida nós passamos por diversos lugares, e passamos com diversas pessoas, mas tem pessoas a quais você marca, e essa pessoa você leva ela no seu coração. E aqui nós temos uma pessoa a qual Paulo levava no seu coração, que era Filemão. Filemão deve ter sido um grande amigo de Paulo, um amigo que reconhecia o chamado de Deus na vida de Paulo, um amigo que o amava e o apoiava, tanto que Paulo não precisava estabelecer o seu chamado ministerial. Filemão era um amigo querido e companheiro de Paulo, que estava tão comprometido com Cristo que ele foi considerado como um irmão amado por um dos servos escolhidos de Deus, o apóstolo Paulo. Esse amor o fez trabalhar para Cristo. Todo cristão sabe que Deus, em seu infinito poder, jamais teve necessidade ou terá necessidade de contar com seres humanos. Em toda a história do planeta Terra, em toda a história desse universo, Deus não precisa de ser humano. Deus não precisa da ação meramente humana. Nós somos criaturas, nós somos extremamente limitados. Não tem como nós terminarmos essa obra, não tem como nós irmos avante pela nossa força, pelo nosso querer, pela nossa vontade. Nós precisamos de Deus, pois nós somos limitados. Nós somos criaturas. E com isso fica evidente que nunca seríamos capazes de ajudar a Deus. Muitas pessoas neste mundo tentam ajudar a Deus, mas isso não é possível. Em algo que ele não fosse capaz de desempenhar. No entanto, a palavra dele afirma que ele, em sua soberania, nos escolheu para o mais importante de todos os trabalhos que o homem poderia um dia realizar: anunciar o evangelho ao mundo. Imagine que os anjos gostariam de ter esse privilégio. Os anjos, eles gostariam de estar pregando a mensagem do evangelho, contudo eles não podem. Por quê? Porque você e eu somos pecadores. Imagina um ser santo, um ser puro, um ser sem limitação neste mundo, pregando para você e para mim. Primeiro que nós não iríamos aceitar. Então é por isso que Deus chama pessoas como você e eu. Esta missão é sem dúvida inigualável em comparação a qualquer outra que possamos desempenhar em nossas vidas aqui na terra. Sendo assim, creio que possamos desempenhar a nossa vida. Sendo assim, creio que ser óbvio para nós, crentes, a necessidade de desenvolver essa tarefa da melhor maneira possível.
Assim também como Onésimo, Paulo e Filemão trabalhava para Cristo, nós também devemos fazer. O fez sua família em Cristo. Olha só, um cristão verdadeiro, ele não faz parte de uma família individual, de uma família separada. Ele faz parte da família em Cristo. Todos nós fazemos parte da grande família, a grande família de Deus. Seja aqui no Brasil, seja no Paraguai, seja no Uruguai, seja na Bolívia, seja nos Estados Unidos, aonde você for. Nós fazemos parte de uma família universal, a grande família de Deus. E não era diferente na época de Paulo. Filemão era tão comprometido com Cristo que sua família estava alicerçada em Cristo. Eu pergunto, a sua família está alicerçada em Cristo? Em quem a sua família está alicerçada? O que podemos ver é a dedicação que essa família tem para com Cristo. Filemão, como marido e pai, tinha alicerçado sua família em Cristo e os levou a servir a Cristo. Uma família alicerçada em Cristo, o grande responsável é o pai. O pai tem que levar a sua família a estar aos pés de Cristo. Ele é o guia espiritual, ele é o líder da sua casa. Caso o pai não faça essa função, quem deve ocupar o seu lugar? A mãe, que é a sacerdotisa de casa. Os levou a servir a Cristo. Ele até deu todo o suporte ao seu filho na decisão de servir a Cristo no ministério. Ele estava tão comprometido com Cristo que ele assumiu sua responsabilidade de ser o chefe espiritual da sua família. E pelas evidências, sua esposa o apoiou em seu chamado de ser o líder espiritual da família. O fez abrir a porta da sua casa para a igreja. Lembre-se que no início dos primórdios da igreja cristã, muitos deles não se reuniam no templo, porque muitos deles se reuniam na sua própria casa. Aqui é um caso desse. Filemão, ele abria a sua casa para ser o templo, porque o templo é onde as pessoas congregam. A igreja somos cada um de nós. Nós somos a igreja de Cristo aqui nessa terra. Então, Filemão era tão comprometido que ele abria a sua casa. Lembre-se que na igreja primitiva não existia um templo. E nós hoje estamos vivendo diante de uma situação onde os nossos templos estão fechados. E você, talvez tenha abrido a sua casa para um amigo, para um parente, mesmo tomando todas as medidas cabíveis para evangelizar essas pessoas. Pense nisso. Filemão amava tanto a Cristo que ele estava disposto a abrir a sua casa noite após noite, semana após semana, dia após dia, para que os crentes pudessem adorar e estudar a palavra de Deus juntos. Quando as pessoas se reúnem, elas se reúnem com esse propósito, para estudar e adorar a Deus. Essa é a razão quando nós nos reunimos, para adorar a Deus. Por isso, repita comigo mais uma vez, querido, uma igreja forte é um corpo de pessoas que se comprometem, que conhecem e experimentam a graça e a paz de Deus. Mesmo diante das provações, permanece unida em oração. Essa, mais uma vez, te pergunto, tem sido a sua realidade? Tem sido a realidade do distrito onde você faz parte? Tem sido a realidade da igreja a qual você frequenta? Essa tem sido a realidade na sua casa? Você tem permanecido com essas características? Vejamos agora os versículos 3, 4 e 5. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. A graça de Deus, essa era a principal necessidade de Filemão. Não é diferente hoje. Todos nós somos dependentes da mesma graça. Todo ser humano, todo mundo precisa da graça de Deus. Graça, ela vem da palavra grega charis. Ela é uma palavra muito significativa na linguagem humana. Na Bíblia, essa palavra significa algo muito mais forte se comparado com o que a do homem quer dizer. Por exemplo, a graça, ela pode significar, em primeiro lugar, o nome de uma pessoa. Por exemplo, na cidade de Lins, eu conheci uma senhora, o nome dela era Graça. Então, graça pode ser uma pessoa. Só que, em segundo lugar, graça, ela pode ser uma coisa muito elegante. Uma coisa que deixa as pessoas
bem elegante, bem firme, a pessoa fala, que graça, né? Como você está bem. E em terceiro lugar, graça pode ser um dom, um presente concedido a outro alguém, um dom imerecido. No entanto, quando os primeiros cristãos viram o que Deus tinha feito pelos homens, eles tiveram que adicionar um significado muito mais profundo e mais rico para a palavra graça, para descrever o que Deus fez pela salvação dos pecadores, aqueles que tinham se rebelado contra Ele. Portanto, graça tornou-se o favor de Deus derramado sobre os homens, que não mereciam o seu favor. Graça tornou-se a bondade e amor que Deus dá livremente aos pecadores, ou seja, a você e a mim. O Evangelho de Cristo é gracioso, não há casos irrecuperáveis para Deus, não há casos, não há pouco tão profundo que o Evangelho não seja mais profundo, não há poço mais profundo que isso. Não importa se você se escondeu, se você foi capturado, encarcerado, mas quando pensou que havia chegado ao fim da linha, Deus lhe abriu a porta da esperança. Deus ainda continua transformando escravos em livres. Lembre-se, todos nós somos escravos. Um grande professor dizia que todos nós somos escravos, só precisamos decidir de quem nós queremos ser escravo, de Cristo ou de Satanás. Então lembre-se, nós somos escravos, mas a quem queremos pertencer? A palavra escravo, ela vem do grego doulos, servo, né? Então, aí nós podemos entender melhor, servo, servir, aquele que serve, a quem nós estamos servindo. Deus ainda continua transformando escravos em seres humanos livres, em pessoas livres. Deus ainda continua encontrando os fugitivos para lhe trazer de volta ao lar, aqueles que um dia estavam fugindo dele, assim como Adão. É o caminho de toda a humanidade, pessoas que se escondem, pessoas que estão fugindo, e Deus sempre vai em busca, Deus sempre vai ao encontro do ser humano. O ser humano sempre tem uma função, fugir de Deus. Se você pegar a sua Bíblia e ler lá em Gênesis capítulo 3, do versículo 8 ao 10, você vai ver claramente isso aí que nós estamos mencionando. Deus, ele procura pelo homem, o homem foge de Deus. Essa é a ação do ser humano em relação ao pecado, fugir de Deus, mas Deus nunca abandona, Deus sempre vai atrás, Deus sempre vai em busca, porque Deus, ele ama, porque Deus, ele estende a sua graça. Ainda existe graça, ainda existe esperança para você e para mim. Não importa o que você tenha feito, não importa por onde você tenha andado, Deus quer salvar a sua vida. Por isso, Ele deu a sua graça. Ele era merecedor das orações. Imagina, o cristão ele tem que ser merecedor das orações. Um verdadeiro cristão, as pessoas têm que ter prazer em orar por elas e com elas, compartilhar Deus, as alegrias, as tristezas da vida. Se faz com amigos, para amigo. É assim que você tem que ser com Deus. Você tem que falar com Deus como sendo seu amigo. Assim como alguém está conversando com você, um pai conversa com seu filho, um amigo que está no outro canto, que hoje pelo coronavírus não pode conversar, mas gasta um tempo na internet, no celular falando. É assim que você tem que gastar esse mesmo tempo com Deus, porque Deus, ele é o seu amigo, é o melhor da oração. Uma vez Paulo lembra Filemão o profundo respeito e a gratidão para que Filemão conceda a Onésimo uma bondosa recepção. Há muito encorajamento na certeza de que um amigo querido e respeitado ora por nós. Que bom saber que alguém está orando por você, que bom saber que alguém ainda ora por você, alguém está intercedendo por você. Paulo, ele mandou uma carta intercedendo pelo seu amigo Onésimo, que ele criou ali na prisão, um filho de Deus. Nós temos aqui integridade em nosso julgamento santificado. Essa é a garantia de que Paulo dá a Filemão. Ele era cheio de amor e fé. Amor impulsiona a igreja a fazer uma coisa, a trabalhar. A palavra trabalho, ela vem do grego também, ergon, significa labor, trabalhar até a exaustão, um trabalho árduo, incansável. Quando a pessoa ama verdadeiramente a Cristo, ela é impulsionada e conduzida a trabalhar arduamente para Cristo. O crente que é impulsionado pelo trabalho é o crente que realmente conhece o amor de Cristo. Ou seja, se você, meu querido irmão, não está trabalhando, não está fazendo nada, é porque você ainda não entendeu o amor de Cristo por você. Se nós não estamos fazendo nada, porque nós não entendemos o que Cristo fez por nós.
Esse amor tem que me levar a trabalhar por Cristo, a levar Cristo para as pessoas. Ela está sempre consciente de que Cristo tomou sobre si os seus pecados e recebeu a punição sobre eles. O crente sabe que ele sempre está destituído da glória de Deus e que merece ser punido como transgressor dessa lei. Mas ele também tem conhecimento no sentido profundo de que Cristo suportou o castigo por ele. É o maravilhoso amor de Cristo que impulsiona o crente a amar. Não é uma ação do ser humano, é quando Cristo faz isso por você. Sempre mais e mais, por isso ele faz tudo para agradar a Cristo e alegrá-lo, consequentemente ele é salvo pela fé. E fé é a certeza que em Cristo, esse trabalho qual você faz por amor, ele não é em vão. Assim como está escrito em 1 Coríntios 15, versículo 58. O trabalho que nós realizamos por amor, ele não é em vão. Esse trabalho ele alcança corações, esse trabalho ele transforma a vida pela ação do Espírito Santo. O cristão e a sua principal oração, o cristão ele tem que ter uma oração, o cristão ele tem que agir, ele tem que orar, porque a oração ela é composta de 2 verbos, orar mais uma ação. Não adianta você, se você quer um carro, falar, Senhor, me dá um carro, e você não sai trabalhar. Então assim é a oração, você ora e sai para poder agir. E o cristão ele tem que ter sua principal oração, e não foi diferente disso. Versículo 6 nos diz, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo, que ele possa compartilhar sua fé. Cristo declara uma sagrada e eterna verdade com respeito à relação entre ele e seus seguidores. Conhecia o caráter dos que se diziam seus discípulos. Veja isso, ou seja, Deus ele conhece o nosso caráter, Deus ele conhece as nossas ações, antes mesmo de praticar, ele conhece qual que é o objetivo de nós praticarmos essa ação. Conhecia o caráter daqueles que diziam ser seus discípulos, e suas palavras provavam-lhe a fé, declarou que devia crer e agir segundo os seus ensinos. Todos quantos o recebessem haviam de participar de sua natureza. Nós devemos participar da natureza de Cristo e ser moldados pelo seu caráter. Nós devemos cada dia, querido irmão, ser moldados pelo caráter de Cristo. Não é o nosso caráter, é o caráter de Cristo que tem que ser embutido em nós, Ele que tem que ser imbuído em nós. Não tem como você querer ter uma vida transformada, uma vida santificada, uma vida diferente, quando você pensar, eu não vou chegar no céu, vou fazer isso. Não, essa transformação ela ocorre aqui e agora. É hoje que nós temos que fazer essa transformação, é hoje que nós precisamos ter essa mudança. Deus nos chama para esse momento da história. Não deixe para amanhã a sua preparação, não deixe a sua Bíblia esquecida, não deixe a sua lição de lado. Tudo isso é importante você fazer com sua família, mas se você não gastar tempo a sós com Cristo, você está fazendo o que é equivocado. Deus te chama hoje para você fazer a diferença e para você ser a diferença. Imagine, isso envolvia uma renúncia de suas acariciadas ambições, exigia completa entrega a si mesmo e a Jesus. Eram chamados ao sacrifício, à mansidão e à humildade de coração. Deviam andar na estreita vereda trilhada pelo homem do Calvário, se queriam compartilhar o dom da vida e a glória do céu. Para que conheçam todas as coisas boas em Cristo, você e eu precisamos demonstrar para as pessoas as coisas boas em Cristo. E quais são essas coisas boas? O que significam essas coisas boas? As coisas boas incluem uma vida abundante, e uma vida eterna e gloriosa, na esperança de viver para sempre em um novo céu e uma nova terra. Nosso Senhor Jesus sempre nos deu essa garantia, sempre nos deu essa promessa, que nós um dia moraríamos com Ele, em um novo céu e uma nova terra. Ele fez essa promessa, e Ele te convida para fazer parte do seu reino, o reino dele que é um reino diferente. Por isso, o que seriam essas boas coisas? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos que os frutos do amor, os bons frutos, que está mencionado em Gálatas, essas são as boas coisas. Os frutos do Espírito e a esperança de vida eterna em nossa vida, eles vão querer ter a mesma esperança que nós,
As pessoas que não conhecem a Cristo, quando ver isso reproduzido em nós, elas querem ter a mesma esperança que nós. Portanto, a grande necessidade de cada crente é por essa oração. A oração de que Deus vai nos ajudar a compartilhar essas coisas boas e também a grande esperança que temos em Cristo. O cristão e seu amor. Versículo 7. Pois, irmãos, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Gera grande alegria, diz o versículo. Na prisão, provavelmente, Paulo tinha refletido com prazer na hospitalidade de Filemão. Lembranças agradáveis traziam alegria e conforto à sua mente. O povo de Deus é alegre por definição. Há tanto que há um hino que ele diz que o cristão, ele sempre é alegre. Ele sempre vive cantando, sorridente, alegre. Não porque ele não tenha problema, não que ele não tenha dificuldades. Muito ao contrário, embora ele tenha alguém que pode resolver os seus problemas. O cristão é alguém que foi encontrado por aquele que é feliz e recuperou a sua posição como filho. Para os cristãos, a alegria não é só uma opção de vida, é uma ordem de Deus a seu povo, é um bom testemunho. É isso que Paulo pede a seu amigo em sua carta, vendo a necessidade de corrigir o mal que Onésimo havia feito. Paulo enviou de volta a Filemão pedindo que este o recebesse a esse escravo e que o perdoasse. No perdão precisa haver reparação, precisa haver mudança. Se não houve mudança, então foi em vão o perdão. Aí você está entendendo errado o perdão, você está entendendo errado a graça de Deus. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Ele transforma o rico, o pobre, o escravo, o livre, o patrão, o empregado. Onde o Evangelho chega, todas as barreiras, preconceitos são quebrados, são rompidos. Ele é capaz de alcançar todos, não fazendo nenhuma distinção de classe social. Reanima o santo, ele diz, ele era aparentemente um homem que amava a todos e aprovava o seu amor, os ajudando. Ele era um homem de compaixão e de graça, que era comprometido em ajudar a todos em sua volta. Constantemente os reanimava. Isso significa que ser uma pessoa generosa e de coração generoso é o melhor caminho para aprender mais e mais das riquezas de Cristo. O homem que conhece melhor a Cristo não é o erudito intelectual, não é aquele que sabe todas as coisas, nem mesmo o santo que se tranca e passa vários dias em oração, mas é o homem que se move na generosidade amorosa entre seu semelhante. Esse é realmente aquele que reanima os irmãos, aquele que tem os seus problemas, que tem as suas dificuldades, mas ele sabe que o seu Deus é maior que as suas dificuldades. Por isso, meu querido, o cristão comprometido é amado. O cristão comprometido, ele é amado. E ele trabalha para Cristo. Sempre está disposto a ajudar a igreja no que for preciso. No que for preciso. Somos tão merecedores da graça de Deus e das orações dos irmãos como o era Filemão, sendo impulsionado a trabalhar com amor e com fé. Nossa principal preocupação consiste em expressar nossa fé e as coisas boas que há em Cristo. O cristão vive exalando alegria, reanimando os irmãos a prosseguir sem desanimar, mostrando cristianismo prático. Porque quando o povo de Deus ele está em missão, é onde Deus ele é adorado. Eu quero terminar aqui, mas eu quero fazer um apelo a você. Não sei se você entendeu que uma igreja forte é um corpo de pessoas que se comprometem, que conhecem e experimentam a graça e a paz de Deus. Mesmo diante das provações, o que acontece com eles? Permanecem unidos em oração. Meu apelo é para você que ainda não viveu esse cristianismo prático, que você possa viver. O meu segundo apelo é para você que já está vivendo, para que você intensifique mais, que você seja forte, que você não desista, que você permaneça, não desista, e prossiga sem desanimar. Paulo diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu fim ceifaremos, não desfaleceremos. É seu desejo viver uma vida fazendo bem? Se esse é o seu desejo, meu querido irmão, não importa onde você esteja, eu quero orar com você neste momento. Lembre-se, quanto
Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus ela é maior que todas as coisas. Não importa o que você fez, não importa aonde você está nesse momento, o que você está fazendo nesse momento, a graça de Cristo ela te alcança. E quando você está em Cristo, como diz Romanos 8:1, quem está em Cristo é nova criatura. E isso é o que realmente interessa. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, graças nós te damos, ó Deus, por entender como o Senhor quer que nós vivamos nesses dias finais da história do planeta Terra. Pai, nós precisamos viver para ter um caráter transformado e ser testemunhas do Senhor para este mundo que está em trevas, que nós sejamos a luz. Obrigado, Deus, pela Tua graça. Obrigado, Deus, pelo Teu perdão. Obrigado, Deus, pela Tua restauração e pelo Teu amor incondicional e por nos amar tanto, ó Deus. Permaneça conosco, nos dê o Teu poder, nos dê a Tua graça e nos dê uma boa noite, uma boa semana. Nós oramos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Que a paz e a graça de Deus esteja com você e com a sua família. Uma excelente semana a todos.